E aí pessoal, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu aqui, professor de Física. Essa é a aula 19 do nosso curso completo de Física. Na aula anterior nós falamos sobre o movimento circular uniforme e sobre a aceleração centrípeta. Hoje nós vamos falar sobre o movimento circular uniformemente variado e a transmissão de movimento através de, em geral, polias, certo? Em alguns materiais vocês vão encontrar como acoplamento de polias. Mas primeiro, vamos falar sobre o movimento circular uniformemente variado. Bom, nós tendo como analogia o movimento circular uniforme, vocês já devem perceber que no movimento circular uniformemente variado, nós vamos ter um corpo se movimentando através de uma trajetória circular, só que ele vai ter uma aceleração centrípeta que vai ser responsável pela mudança da direção e sentido da velocidade, né? Ela que vai fazer com que ele tenha uma trajetória circular e vai ter uma aceleração na direção do movimento. Colocar aqui uma aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é responsável para, neste caso da figura, aumentar a velocidade. Eu estou dizendo nesse caso da figura porque quando a aceleração, é bom lembrar, né? Quando a aceleração e a velocidade estão na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade vai aumentar em módulo, certo? De fato, de modo que a aceleração deste movimento, ela não é mais uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, nem é uma aceleração que vai estar na direção do movimento, mas sim uma aceleração que vai estar apontando nessa direção aqui, ó, que é uma direção, enfim, que vai formar um certo ângulo, né, com o centro. Né? Não vai estar mais apontando para o centro. E, obviamente, todas as vezes que você for representar em qualquer ponto aqui da trajetória, a aceleração ela não vai estar apontando para esse mesmo lugar. Né? Ela vai estar apontando para um ponto diferente. Só que, como nós já estudamos os vetores, nós sabemos que para calcular essa aceleração a gente utiliza o teorema de Pitágoras, né? Aceleração ao quadrado vai ser a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Aviso logo a vocês que ah, as questões de vestibular de movimento circular uniformemente variado elas não são muito comuns e normalmente elas são muito mais teóricas, porque ah, não é a diferença básica para os movimentos acelerados ou retardados vai ser somente a trajetória, a apresentação, a notação das letras gregas, que não vai mudar muito os conceitos. Então não é algo que desperte muito interesse nas bancas de vestibular, tá bem? Mas é bom a gente saber que, da mesma forma que a gente representa o S igual a SO mais VOT mais o AT ao quadrado sobre 2 para o movimento circular uniformemente variado, a gente representa o φ0, que é posição angular final igual a posição angular inicial, velocidade angular inicial vezes t, a aceleração angular t ao quadrado sobre 2. Né? Essas equações aqui elas são equivalentes. A primeira é para representar as grandezas lineares do movimento, a segunda as grandezas angulares. E no caso da velocidade, essas relações se repetem, né? A gente tem a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo para representar as grandezas lineares, velocidade velocidade angular inicial mais a aceleração vezes o tempo para representar as grandezas
angulares, tá bem? Agora vamos finalmente tratar sobre as transmissões de movimento. Transmissão de movimento ou acoplamento de polias. Quem já andou de bicicleta sabe que existem a corrente da bicicleta, né? E a corrente da bicicleta, ela está fazendo uma ligação entre uma roda dentada, chamada de coroa, que é aquela que você aciona com os pedais, e uma roda dentada chamada de catraca, que é aquela que aciona o pneu traseiro da bicicleta, né? E esse talvez seja o melhor exemplo, ou o exemplo mais próximo que nós temos do cotidiano para representar a transmissão de movimento. A primeira transmissão que eu vou mostrar para vocês é a transmissão que a gente chama de transmissão por corrente, ou correia, ou fita, né? Correia, fita, né? Que é a ligação que ocorre entre a catraca e a coroa. Eu não vou aqui desenhar os dentes, né? Mas é a ligação entre a catraca e a coroa. Esse tipo de ligação, a gente tem aqui a polia, né? Aqui a gente tem a polia B, ou enfim, a roda A, a roda B. O que acontece quando nós temos esse tipo de ligação? A velocidade linear de A vai ser exatamente igual à velocidade linear de B. Isso tem consequência, né? Como a velocidade linear de A pode ser escrita como velocidade angular de A, raio de A, e aqui velocidade angular de B, raio de B, a gente começa a entender por que quando eu coloco a corrente na maior coroa e na menor catraca fica pesado, né? Fica pesado porque aqui o raio aumenta muito, a velocidade angular diminui muito. Aqui o raio diminui muito, a velocidade angular acaba tendo que aumentar. E a gente percebe que quando fica mais pesada, a velocidade da bicicleta aumenta, né? Isso acontece por causa o que é que explica isso é a transmissão de movimento. Outra coisa, né? Como a velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π vezes a frequência, a gente também pode dizer que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Outra forma de transmissão de movimento é por contato. E, para nossa sorte, né, quando a gente tem duas polias em contato, dessa forma, né, a polia B e a polia A, essas relações são iguais, certo? A velocidade de A linear vai ser igual à velocidade de B, e essas relações quanto às velocidades angulares e as frequências, isso se repete. Eu vou tentar não apagar para usar essa mesma tela, para quando vocês forem fazer suas anotações, não precisar dar pause agora, né? A outra forma de transmissão de movimento é através de um eixo. Digamos que a gente tem aqui, ó, uma poliazinha e aqui uma polia maior, né? Pode ser muito bem representada como sendo a catraca e o pneu traseiro, né? De modo que esses dois eles giram com a mesma velocidade angular. Então, aqui está o ponto A, polia A, aqui está a polia B. A gente diz então que a velocidade angular de A vai ser exatamente igual à velocidade angular de B. Se a gente for parar para ter uma reflexão mental, de fato, o pneu traseiro
gira junto com a catraca. Eles giram juntos. E a coroa gira junto com o movimento dos pedais, né? A gente faz um movimento de rotação também nos pedais e eles giram juntos. Isso faz total sentido. De modo que a gente vai ter aqui que a velocidade linear de A sobre o raio de A vai ser igual à velocidade linear de B sobre o raio de B. Tá bem? Deem o pause aí para vocês fazerem as anotações, que a gente vai fazer agora um exercício. Tá? Pronto. A figura anterior, que na verdade, enfim, copiei primeiro o texto, depois a figura, né? Mas a figura, ela mostra uma bicicleta, uma antiga bicicleta na qual estão marcados os pontos A, que é a coroa, B, que é a catraca, e C, que é a roda traseira. O ponto A encontra-se na periferia da coroa, o ponto B da catraca e o ponto C na roda traseira. Sejam, aqui eu acabei passando para cá, sem, enfim, sejam a frequência do ponto A igual a 1 Hz, uma rotação por segundo. O raio de A igual a 10 centímetros. O raio de B, no caso a catraca, igual a 2,5 centímetros. E o raio de C, no caso a roda, igual a 40 centímetros. Determinar qual dos três pontos está sujeito a uma maior aceleração centrípeta. Bom, para saber a aceleração centrípeta, a gente sabe que a gente precisa calcular as velocidades lineares, né? Ou pelo menos as velocidades, porque os raios nós já temos. Né? Só que A e B é uma ligação por contato ou por eixo, ou seja, a gente pode dizer que entre A e B a relação pode ser a frequência de A que nós temos, vezes o raio de A, é a frequência de B, vezes o raio de B. A frequência de A vale 1, o raio de A vale 10, a frequência de B nós não temos, mas a gente pode descobrir. O raio de B vale 2,5. Daí, a frequência de B vai ser igual a 4 Hz. Ok? A frequência de B vai ser igual a 4 Hz. E entre B e C, nós podemos dizer que a frequência de C também é 4 Hz, né? Já que eles têm a mesma velocidade angular. A frequência de C também é igual a 4 Hz. O que é que nós temos? A aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre o raio, mas também pode ser ômega ao quadrado vezes o raio. E existe uma relação íntima entre a frequência e a velocidade angular, não é verdade? Que é o seguinte, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. Então aqui nós temos o seguinte, qual que tem maior aceleração centrípeta? Qual dessas deve ter, qual das rodas, o A, B ou C, deve ter maior aceleração centrípeta? Bom, a ômega é proporcional à frequência, então a gente já pode indicar que aquele que tem maior frequência, a tendência é que tenha maior aceleração centrípeta. Só que A e B acaba que há uma compensação porque a frequência de A é menor, mas o raio de A é maior. A frequência de B é maior, mas o raio de B é menor. Porém, quando a gente vai para a roda C, a frequência de C é maior que a frequência de A e o raio de C também é maior que o raio de A. Ou seja, a gente pode dizer que a maior aceleração centrípeta, ele não quer saber qual é o valor, né? Mas a gente pode dizer que C é o ponto, é o ponto
de maior aceleração centrípeta. Porque ômega C é maior que ômega A e o raio C também é maior que o raio A. Logo, a aceleração centrípeta de C vai ser maior que a aceleração centrípeta de A. Ok? E a letra B, ele quer saber o módulo da velocidade de translação da bicicleta. O módulo de a velocidade de translação da bicicleta vai ser igual à velocidade linear de C. Então, em outras palavras, ele quer saber quem é a velocidade C. Em outras palavras, ele quer saber isso. Sabemos que a velocidade de B sobre o raio B é igual à velocidade de C sobre o raio C. Mas aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode determinar quem é a velocidade de B através da relação A e B. Por quê? O que é que nós temos? Nós temos que velocidade de A é igual à velocidade de B. Não é verdade? E A nós temos tanto a frequência quanto o raio. Se bem que agora a gente já tem as frequências e o raio de todas, né? Então nem precisa fazer isso. A gente faz o seguinte, ó. A velocidade de C vai ser a velocidade angular de C vezes o raio de C. A velocidade de C então vai ser a velocidade angular é 2π vezes a frequência de C, raio de C. A velocidade então vai ser 2π, a frequência de C vale 4 e o raio de C vale 40 centímetros. Então nós temos que a velocidade no ponto C vai ser 8π, 8 vezes 4 vai me dar 32, então 320π, como está tudo em centímetro, né? Centímetro por segundo, a gente para colocar em metro para ficar mais bonitinho, vai ser 3,2 π metros por segundo. Isso aí vai ser aproximadamente 3 vezes 3, vai ser aproximadamente 9,5 metros por segundo, vai ser a velocidade dessa roda. Tá bem? Essa foi a nossa sequência, né, de aulas envolvendo o movimento circular. Espero que tudo tenha ficado claro. Deixa aí nos comentários as dúvidas e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem e se cuidem.